Primeiro, eu queria agradecer a vocês, né, pela presença. Tem bastante gente hoje, eu acho que o assunto trouxe interesse, está todo mundo muito preocupado com a questão de como melhorar a performance da sua frota, itens que a gente comentou. Nós vamos ouvir hoje um depoimento de um cliente nosso que teve um sucesso muito grande com a aplicação da telemetria na sua frota, junto do nosso parceiro, que é a Traxet, está aqui representada pelo Ricardo, né, que vai participar junto desse bate-papo. A empresa o nosso cliente, né, que vai conversar conosco é a Inscom. A Inscom é uma empresa de transporte de passageiros urbano, atua no município de João Monlevade, em Minas Gerais, há mais de 31 anos, então uma empresa já bem tradicional. A empresa possui hoje 114 ônibus, divididos entre serviço municipal, escolar, e algumas linhas intermunicipais de curta distância, né, com características urbanas. A frota deles hoje é 100% Mercedes, a maioria é o OF 1418 e 1519. Quem vai conversar conosco é o Eduardo Lara, que é o diretor-presidente da empresa, participando do lado da Traxet, o Ricardo, que vai nos ajudar aqui no bate-papo. A Traxet, ela faz um trabalho junto com a Mix fornece a tecnologia, e a Traxet, ela aplica junto aos clientes, então ela está mais próxima do cliente na parte da implantação e o acompanhamento do dia a dia, né, mais consultivo. Tá bom? Cheguei a falar um pouquinho antes, a gente está, só algumas dicas aqui de operação, é que algumas pessoas entraram depois. Eu coloquei no chat um e-mail, vocês podem mandar alguma pergunta depois, né, se quiserem. Vocês vão receber um e-mail no final também, um resumo, né, de toda a conversa que a gente teve aqui hoje. Mas se vocês tiverem alguma pergunta durante a nossa conversa, vocês podem escrever no chat. No final, o Fabrício está levantando as perguntas que são em comum, e aí a gente vai passar para o Eduardo, ele pode responder. Se ficar alguma pergunta para depois, a gente manda por e-mail depois, o Eduardo nos ajuda a responder. Se for uma pergunta mais genérica, né, a gente manda para todo o grupo. Se for uma pergunta muito específica, daí a gente manda só para quem fez a pergunta. Mas se for alguma coisa muito interessante, você quer perguntar na hora, não tem problema, levanta o braço, né, nos interrompe ali que a gente consegue falar. É só que o grupo é bastante grande, né, então fica difícil todo mundo interagir. Ok? Bom, começando então. Eduardo, boa tarde, né? Boa tarde, Alexandre. Obrigado aí pelo convite. Tá bom. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Paulo. Acho que a primeira pergunta, né, a mais interessante aqui, é entender o motivo, né? O que fez vocês se preocuparem com a telemetria? O que fez vocês procurarem esse tipo de solução? Eu sei que, por exemplo, consumo é uma coisa que toda empresa de transporte de passageiros está muito preocupada, consumo e a performance, né? Mas às vezes não é a única dor, né? Queria entender um pouco isso, como é que fez vocês irem para esse lado e investir na telemetria? Certo. Já tinha algumas empresas aqui próximas da gente que já estavam usando a telemetria. E muito com essa ênfase do consumo. E a gente já estava conversando, trocando ideias. Mas o que realmente, assim, no final, foi fez eu bater o martelo, foi numa conversa com um colega também, o Alex, da Territorial, ele falou assim comigo, o meu número de acidentes caiu muito. E era o problema que eu estava tendo. Eu estava numa crise de queda de passageiro dentro do ônibus. Eu estava assim, sem saber o que fazer mais. E aí fechou. Consumo, né, o óleo diesel que né, é todo dia, com essa questão do número de acidentes. Então, aí a gente bateu o martelo e falou, vamos começar a trabalhar. Já tem bastante tempo, né? Foi em 2017 isso, né? Isso começou em julho de 2017, então a gente já tem uma história boa aí para contar. Bacana. Então, quer dizer, a questão do acidente também é importante porque ela espanta o passageiro e aí a receita vai embora junto.
Interessante. Nem só isso, os danos, os valores são... Você não tem controle disso. O passageiro que cai no ônibus, machuca uma lesão de coluna, que é muito simples. O ônibus hoje passar no quebra-mola e causar um acidente, você tem lesões graves dentro do ônibus. Aparentemente, você acha que é uma coisa simples passar no quebra-mola a uma velocidade um pouco maior. Mas eu estava com essa epidemia lá, o nome era epidemia. Eu estava perdido, não sabia o que fazer mais. Já tinha Então, pandemia em 2017, então, só que era... Entendi. Claro, é uma e... responsabilidade muito Boa grande, tarde, pessoal. né? Boa tarde. Exato. É uma responsabilidade, uma coisa que você não tem controle. Foi para a justiça, acabou. Você não sabe o que vai acontecer. Ok. Aí vem uma outra pergunta associada, que é, a gente sabe que o trabalho da telemetria, ele é quase um trabalho de RH, né? Você implanta a ferramenta, mas aí a ferramenta ela tem o foco em ver como é que o motorista está dirigindo e daí trabalhando ele para que ele dirija de forma mais segura e mais econômica, né? Falando aí dos dois pontos que você citou. Como é que é a questão do motorista? Eles aceitaram isso bem? Foi uma coisa difícil? Como é que você fez para engajar eles, né? E eles participarem? Porque eu sempre digo assim, muitos empresários falam, o meu problema são os motoristas. E eu enxergo que o motorista não é o problema, ele é, na verdade, a solução, né? Se você fazer com que ele entre dentro do programa, ele vai fazer os resultados da empresa acontecerem. Mas essa é a grande dificuldade, a gestão de pessoas, né? Então, eu queria entender um pouco como que vocês fizeram para conseguir fazer isso acontecer. A aceitação, no geral, ela é muito boa. É claro que cada garagem vai ter a sua condição, vai ter seu evento aí particular. A gente teve uma situação muito interessante, que na época a gente estava promovendo muitos cobradores a motoristas. E, por incrível que pareça, essas foram as pessoas que melhor aceitaram a telemetria, porque ajudaram eles muito no treinamento. E, às vezes, você tem um motorista que você acha que ele é o melhor motorista da empresa, e já é velho de casa, e esse põe dificuldade. Então, é caso a caso. A questão é treinar, tem que treinar mesmo, tem que dedicar um bom tempo para treinar. Você tem que ter monitores aí, criar dentro do próprio grupo pessoas que consigam interagir lá fora, mesmo fora da gerência. A gerência, é claro que ela tem o papel importante, mas se você conseguir criar dentro do próprio grupo de motoristas referências para que, entre eles mesmos, eles tirem dúvidas, porque a gente sabe que muito é vergonha de perguntar, eu não sei fazer, esse carro eu sei dirigir um 1519, mas não sei dirigir um 1721. Isso é muito comum, Então, a questão é treinar, dar liberdade do motorista vir, pedir ajuda, muito antes de punir, e isso vai crescendo na empresa naturalmente. E o mais importante, assim, quem for o gestor dos dados, ele tem que olhar todo dia. Tem que olhar todo dia e cobrar um pouquinho todo dia. Não vou esperar quanto que deu o ranking no fim do mês, no fim da semana. Não dá, é todos os dias. Todo dia você tem que ver os parâmetros, ver o que cada um fez e aí consertar, né? Formiguinha. Um pouquinho hoje uma pessoa, amanhã outra, porque ali você vai ajustando. Você não consegue todo mundo de uma vez, mas todo dia você consegue, você olhando todo dia, né? Você consegue ir ajustando e melhorando aí. Todo dia você consegue uma evolução bastante grande. Eu ouço falar dos clientes que a memória dos motoristas é muito curta. Então, se você sexta-feira e falar assim, não, mas você fez um evento aqui, passou numa lombada em alta velocidade na segunda. Ele não lembra mais. Ele já fez tantas viagens entre a segunda e a sexta. O assunto... É muito comum. Retorno de férias, você pode preparar. O dia que ele volta das férias, o outro dia, o relatório dele vem cheio. Aí você conversa, calma, a pessoa ajusta. É muito comum. Muito comum. Retorno de férias e troca de carro, modelo de carro, para quem tem vários modelos na garagem, é uma situação
É uma situação que gera evento, né? Que gera essas... Uhum. Vocês tiveram alguma troca de tecnologia? Mudaram o modelo de veículo, alguma coisa assim no meio do caminho? E sente essa dificuldade também quando troca? Não, a gente sempre foi muito assim para o F1418, né? Hoje 1519. Já de muito tempo a gente determinou que esse é o carro que ajusta ao nosso serviço. Uhum. Então, a gente não Sim, pensa até para nem... evitar, né, essa adaptação, né, claro. Porque a gente já tem dados anteriores de carros de modelos diferentes, mas assim, a diferença é tão grande, né? E aí, a hora que você põe a telemetria e você vê tudo melhorando, né? Consumo, desgaste, né? Quebra. Então, a gente achou o carro ideal, a verdade é essa. Tá, muito legal. Aí falando mais da parte do consumo, né? Como é que foi a evolução disso, né, ao longo do tempo, dos três parâmetros, né? Consumo de combustível, manutenção e redução de acidentes. Você falou que no início a dor maior era o acidente. Claro que o consumo é diário, né? Você está pagando Isso. todo dia o diesel. E a manutenção é uma coisa que a gente vê mais ao longo do tempo. Eu imagino que o resultado vai aparecendo mais devagar, mas ela é importante. Porque é claro que o veículo que está em manutenção, ele está ocioso, ele não está trabalhando. Mas como é que vocês sentiram isso à medida que implantaram a telemetria, implantaram o modelo de gestão dos motoristas, né? E foram vendo isso acontecer? Como é que foi essa curva, né, de evolução? Uhum. O consumo é muito rápido. Durante o treinamento dos motoristas, você já percebe que está gastando menos, né? É muito comum o abastecedor chegar lá, o que está acontecendo? Eu estou colocando menos óleo diesel nos carros. É muito comum isso. A gente está operando uma garagem agora com 6 meses, tem 2 meses de telemetria, e o garageiro não está entendendo por que não está gastando óleo diesel. E é verdade. O óleo diesel, assim, no treinamento, ele já dá economia, e nos primeiros 15 dias após, o resultado já é quase que definitivo. Você tem a economia para valer. Você pode falar assim, não, eu economizei tantos por cento. Você tem um número fechado. Muito rápido, muito rápido. Falando assim, garagem que tem 100, 120 motoristas, 140 motoristas, você consegue um resultado muito veloz. Então, você percebe a economia quase que automático. Com 45 dias, você sabe, não, eu economizei tantos mil de óleo diesel. Você faz a sua conta. A questão de peça, manutenção, transmissão e suspensão também é imediato. Isso é no mesmo dia. Para de quebrar a mola, folga na transmissão, isso é automático. O pessoal começa a trocar a marcha corretamente, reduzir, frear, isso tudo traz um resultado muito rápido mesmo. Os itens de maior consumo, freio, embreagem, isso você vai perceber ao longo do tempo. Uma embreagem vai durar 1 ano, 2 anos, dependendo do serviço, então você vai ver lá na frente realmente que você vai estar tirando ela com uma maior quilometragem. A diferença nossa é brutal, assim, em termos de embreagem. O meu serviço é um serviço muito severo, por conta do relevo da cidade. A parte mais carregada de passageiro é trecho de subida, rua estreita, curva, é bem complicado. A gente está tirando embreagem no 1519 com 190 mil hoje. Assim, é impensável, né? Assim, meu pai fala assim, não, eu acho que você está mentindo para mim. Né? Os dados que ele tem, né? Ele está mentindo, isso não é verdade. Então, parte de suspensão e transmissão é imediata. A oficina relaxa. A oficina fica assim muito suave. E os itens de maior consumo, lá na frente você vai ver o resultado, tanto que realmente, tanto que melhora. Aí você começa até mesmo ter um conceito de peça, tipo de peça que você usa. Eu de escolher o fornecedor. Você começa a ter essa condição até de fazer uma avaliação. Não, vou escolher um fornecedor um pouco melhor que vai me dar mais ainda. A oficina fica nessa correria de trocar peça, de custo baixo e tal, e com essa desaceleração na manutenção, na possibilidade de você fazer uma manutenção com mais calma, né?
Isso também interfere até no que você está comprando e gera muita economia, o resultado é muito bacana. Na parte de acidente, é uma questão subjetiva. Cada um medir o acidente é muito difícil. Você pode até quantificar 1, 2, 10 por mês. Mas o que é acidente? É um retrovisor do carro, ou atropelar alguém, ou derrubar uma senhora de idade dentro do ônibus. Isso vai te custar quanto? 100 mil, 200 mil? Não tem. O que eu posso falar da minha experiência é que eu tinha muito e hoje eu não tenho. Eu não tenho. E quando acontece alguma coisa, o nível de gravidade é irrelevante. É irrelevante. Então, assim, carro correndo nessas ruas estreitas, arrancando retrovisor de carro. Com a telemetria isso acaba, porque a pessoa anda mais devagar, ela consegue transitar numa condição melhor. Então, muito esbarrada, acaba com esbarrada. E no meu caso era queda no ônibus. Queda, ou por passar no quebra-mola, por frear brusco e por conta de um quebra-mola, alguma intervenção. E eu ainda tenho, porque os processos ficam na justiça por muito tempo, mas esse, para mim, é subjetivo, é intangível, vou falar assim, né? Em termos de... Né? Cada um sabe do seu aí, da sua realidade, mas, para mim, o resultado é magnífico. Me deu uma calma, assim, o jurídico que mais agradeceu, assim, porque realmente foi muito bacana. Mas você pode olhar o passivo que você pagou, né, ao longo dos anos, vai vendo que os valores vão diminuindo. Você escolhe uma demanda que você gastou, você já tem uma referência. Uhum. Perguntar só um ponto aqui que é importante, a questão dos pneus, né? Você sentiu também uma diferença em gasto de pneus? Sim, pneu é igual a embreagem. Você começa a ter vida útil mesmo, mas principalmente evita muito acidente com o pneu, né? De cortar o pneu, rasgar o pneu. Isso realmente... Porque para perder, né, o pneu daí. Para se perder o pneu. É o mesmo caso da embreagem, vida útil aumenta muito. Eu achei interessante que você falou da garagem, tá tão preocupada em trocar peça e aquela correria que não consegue pensar e procurar fornecedores melhores e peças melhores. Você começa e você tem dados assim tão precisos e você começa a até brincar um pouco, fala assim, não, o que a gente está fazendo lá na garagem, vamos comprar uma embreagem original agora, eu sei que ela vai durar muito tempo, eu vou gastar um pouco mais, mas ela vai me levar até quanto? Uhum. Eu tenho essa... Eu me lembro de um transportador me falando que não comprava pneus melhores porque ele sabia que iam destruir os pneus de qualquer jeito. Exato. Como você falou, porque não importa se o pneu, sei lá, Michelin ou qualquer pneu que seja muito bom, mas se eu rasgar ele, ele vai embora igual, né? Vai estragar mesmo, vou comprar qualquer um. Então não é o nosso caso mais. Sim. A gente está fazendo algumas opções. O outro ponto bem interessante, você comentou a questão do acidente sobre a gravidade, né? Então, ainda tem acidentes. Claro, sempre vai ter. Você tem pessoas dentro do ônibus, eles, de repente, acontece alguma coisa. Mas eu entendi, se você está andando a 40, 50 quilômetros por hora, passa numa lombada, e tem uma senhora no meio do ônibus, cai, né? Ela pode quebrar a bacia, alguma coisa assim grave vai acontecer, né? Agora, se você passa na mesma lombada, pode acontecer a distração. Ele está a 20, 15, a pessoa até pode cair, mas já é diferente, já não tem mesmo. Sem dúvida. Não muda. Porque quem não está familiarizado, né, com a telemetria, porque o grande lance é você conseguir mapear o seu itinerário. Então, eu tenho trecho de rodovia, dentro da minha área urbana eu tenho rodovia. Eu não posso ficar andando a 40 quilômetros, a 50. Natural, né? Então, a gente faz, através da telemetria, a gente faz o trabalho. Não, aqui você vai andar 75 km por hora, você vai estar adequado à velocidade da via. Né? E tudo isso dentro da cidade. Você tem uma escola, não, aqui você vai passar a 20. Né? A gente consegue, com a telemetria, fazer esse mapeamento, né? O que a gente chama, né, de sombreamento, e isso passando para os motoristas dentro do treinamento dele, o pessoal absorve com muita tranquilidade, muitas vezes até sugestões deles, e você adequa a operação à condição da via.
Então, dá muito certo. Vamos pegar uma situação, se acontece um acidente, vocês revisam o que aconteceu para até rever esse tipo de velocidade ou qual a condição de onde ele Sim. entende? Então você consegue ir melhorando. Hoje, tudo que a gente faz lá é referendado. Não precisa ser um acidente, pode ser uma reclamação. Uhum. Eu acesso o sistema e vejo lá, não, nesse trecho ele passou a essa velocidade, ou não passou nesse trecho, ou pulou o ponto, né? Então, eu consigo documentar. Esse que eu acho legal hoje. Não fica só na conversa. Eu tiro um print do que aconteceu no sistema da telemetria e encaminho para o órgão gestor, eu encaminho para quem está reclamando, eu documento a reclamação. Pode ser um acidente, como pode ser simplesmente uma reclamação simples. Mas eu falo aqui, não, aqui, ó, ele passou nesse trecho realmente, essa hora, essa velocidade, quem estava dirigindo era fulano. A gente consegue ter é a nota fiscal do serviço, sabe? A gente chama da nota fiscal do serviço. Aqui, realmente aconteceu, está aqui. Está aqui, é isso que aconteceu. Quem está certo ou certo ou errado, nós vamos avaliar, mas o que foi feito é isso aqui. Eu acho que esse é o grande lance hoje da telemetria. Não tem conversa. O motorista falou que estava devagar. Quem viu falou que ele passou correndo. Sabe? A gente consegue, não. Aqui está documentado. Não tem mais fatos, conversa. né? A gente tem algum caso, lembro do cliente nosso, empresa de transporte de combustível, tem aquela plaquinha atrás, né, como estou dirigindo. E aí ligaram para a empresa dizendo que o motorista tinha feito uma manobra de alto risco numa rotatória e praticamente atropelado um ciclista, né, o ciclista que ligou. E aí eles foram averiguar e viram que o veículo não estava naquela rotatória naquele horário. Depois eles viram que era uma outra empresa de transporte de combustível, na verdade. Isso. Então foi um caso que inocentou o motorista, né, da situação. O problema é quando você não tem registro nenhum, que nem você falou. Então eu fico sem saber, né, se aquilo realmente aconteceu ou não. Isso que Vai você olhar está falando, complicado, isso que né? você está falando, Alexandre, é muito importante. Aqui a gente tem, todo mundo aí que está no serviço de transporte sabe, você recebe uma reclamação do tipo assim, eu fiquei no ponto 1 hora, não passou nenhum ônibus. Ou então ele chega na firma e fala assim, eu cheguei atrasado porque que o ônibus atrasou. Eu vou na telemetria, faço o print, aqui ó, você está em qual ponto? O ponto da rua tal, aqui ó, passou 7, 7:10, 7:15. Ou não passou e eu estou errado, perfeito. Mas aqui, passou, está aqui. Aquilo eu imprimo aquilo, ou faço um arquivo digital, vai para o órgão gestor, vai para quem está solicitando aquele esclarecimento, documentado. Com isso, 90% das reclamações sumiram. Era muito comum. Eu estou aqui no ponto, não tem ônibus. Mas peraí, acabou de passar um agora, passou mais cedo, vai passar um daqui 5. Então, É importante, assim, a reclamação, eu acho que é importante que ela exista, e às vezes ela é verdadeira, para sim, conseguirem melhorar o serviço. Mas você some com a reclamação com má intencionada, vamos dizer assim, porque ele sabe que não vai dar em nada, né? O que vem vale a pena olhar, porque já são reclamações que fazem sentido, aí vocês conseguem melhorar, né? Independente, a gente olha todas, a gente tem um interesse e olha, mas você dando a resposta, esse tipo de situação para de acontecer. Isso é o lado do usuário. E tem o lado do motorista. Por exemplo, tem, né, uma experiência que todo mundo tem. As últimas viagens à noite, o motorista apaga as luzes do carro e vai embora para a garagem. Não faz a última viagem. Sai correndo e volta. Aí chega a reclamação no outro dia, o ônibus não passou, passou com tudo apagado, eu não vi, perdi o ônibus. Você tira o print na telemetria, você vê lá a velocidade, o tempo que ele gastou de um ponto no outro, às vezes cortou itinerário, está documentado, você só entrega o motorista. Não tem discussão mais. Claro. Você sabe do itinerário por quê? Quem que autorizou? Não tem conversa, está documentado, é a nota fiscal. Muito bom. Mudando um pouco de assunto, né? Vocês começaram, então, com esse foco do consumo e do acidente, depois você começou a trabalhar também a manutenção e mais adiante vocês pegaram outra ideia, que era a questão da jornada de trabalho, né? O controle da jornada de trabalho. Aí me explicou como foi a evolução, né, para chegar
nesse tema também, e por que que vocês, e o que que vocês estão fazendo com a telemetria para gerir melhor essa questão? Uhum. Então, como a gente já está nesse processo desde 2017, né, muito envolvido, a gente percebeu que com a telemetria a gente poderia resolver um grande problema que eu acredito que a maioria tenha, que é a questão de chegar na Justiça do Trabalho e ser acusado de o cartão de pontos ser o cartão britânico, né? É um grande problema das empresas de ônibus. E a gente vivia isso lá, vive ainda, porque as demandas não acabaram, é muito grande. E vendo o detalhe que a telemetria ela nos possibilitava de registro, pô, aqui está a ferramenta para a gente resolver essa questão. Vamos sair do cartão de ponto de papel, que o motorista anota, aquela jornada fixa, que ele copia a escala, né? Uhum. E vamos fazer com uma coisa real. A hora que ele chegou na garagem, né, colocou o pendrive dele no ônibus, estava registrando, terminou, tirou, fechou a jornada. A gente viu nessa possibilidade de avançar. Conversamos muito aí, o Ricardo, o Edivaldo, o Pedro, a equipe toda lá, o Miguel, que fica nessa parte direto aí dos cartões, e a coisa foi crescendo. É claro que cada garagem tem sua característica, né? Tem a sua forma de trabalhar, tem seu acordo coletivo, mas a gente foi desenvolvendo junto e chegamos num produto, num resultado muito interessante, está funcionando super bem, já tem, não sei, tem o quê? 2 anos, vai fazer 2 anos, Ricardo, por aí, né? Acho que foi agosto de 2019, se não me engano. Está fazendo 2 anos. Isso. A gente ficou aí uns 2, 3 meses, agosto, setembro e outubro, a gente fez tanto no papel quanto na telemetria. E de outubro para frente, a gente migrou total via telemetria. E temos isso em convenção coletiva, o sindicato fez parte da negociação, tudo certinho, documentado. Esse foi um ponto que resolveu do cartão britânico. E tem outro que é muito interessante, e eu até convido aí as pessoas a fazerem esse teste, essa conta, é medir quanto tempo o seu motorista, o seu carro fica parado nos pontos finais durante a jornada. Vamos supor, o motorista trabalha 7 horas e 20. Principalmente se a linha for diametral, tá? Se a linha tiver 2 PCs, então você cai para trás, você não acredita. O tanto que o carro e o motorista ficam parados por conta no ponto final, esperando dar a próxima viagem. Dá uma viagem, chega lá, ou ele está um pouco adiantado, ou já chegou atrasado, ele não vai poder sair, vai ter que esperar uma próxima, alguém saiu na frente dele, isso ele vai ficando parado. E hoje a legislação, depois da lei do motorista, nos permite a contar o intervalo de descanso, de alimentação e repouso entre as viagens. Isso é da lei do motorista, se não me engano, aí 2015, se não me engano. Então, você não pode perder esses minutos. E quando a gente começou a fazer essa conta, logo na implantação do ponto aí com você, com a Track7, numa jornada de 7 horas e 20, tinha motorista que ficava 1h40 parado. 1h20. Isso é normal, isso não era um só na empresa, não. Então, e você ainda não tinha o mecanismo, e você ainda pagava para ele mais meia hora no cartão, anotado à mão. Ele ficou 1h40 parado, ou 1 hora, o que for, mas você ainda fazia arranjo de meia hora na jornada, pagava mais meia hora, né? No cartão de papel, cada garagem tem sua forma de marcar esse intervalo. A gente passou a não marcar essa meia hora porque ela já estava nesse 1h40. Nós já economizamos meia hora. E viu que essa 1h40 estava errado. Isso é comodidade de quem está fazendo escala. Então, isso provocou a empresa toda. Então, melhorou a escala, conversando com algum gestor de acertar quadro de horário de linha, porque às vezes você tem um carro ocioso numa linha, mas ele pode ir para outra. Você economiza um carro, economiza um motorista. Então, isso tudo gerou um movimento
mas trouxe uma economia brutal. E, o mais importante, passou a registrar o intervalo para refeição e descanso corretamente. Porque hoje o registro é real. Ele chega no ponto, desligou o carro, começou a registrar. Ligou o carro, acabou o descanso dele. Pode ser 3 minutos, pode ser 5, pode ser 15. Mas o que ele parou já vira descanso. Né? Então, isso estava ficando largado para lá. Ele estava recebendo como hora trabalhada. Né? Então, resolveu 2 problemas, que é o problema do cartão de ponto, o britânico e a marcação do intervalo. Esse é 99% dos problemas na justiça que toda empresa de ônibus tem. Você resolve, isso aí você mata esse problema. E ainda faz você trabalhar uma escala, provoca, né, o seu pessoal de tráfego a fazer uma escala, a ser mais econômico, ser mais real. Porque quando você para de pagar esse intervalo para o motorista, o próprio motorista vai falar assim, não, me troca de escala. Ah, não, me leva para outra linha, que essa linha, eu consigo entrar com esse carro numa outra linha, que tem um horário que eu possa fazer. Até ele mesmo acha a solução para o problema. Porque ele não vai querer ficar parado 1h40 no PC sem receber. Essa é a Bota realidade. ele a trabalhar para a empresa, né, e ajudar a reduzir a ociosidade. Deixa de ser... Ele dá um jeito. Ele vai dar um Fim jeito. de semana, então, quem tem linha diametral no fim de semana, pode ter certeza, está jogando fora, assim, rodos de minutos, de horas. Linha diametral fim de semana Fica imaginando agora na pandemia, que a escala de domingo é uma viagem a hora que dá para fazer. Claro. Nossa. A gente tem casos de outros clientes também que trabalham até em outros segmentos, mas todos citaram a mesma coisa. Depois que implementam o software de jornada de trabalho, a redução em hora extra é mais de 20%, coisas assim. Porque eles começam a enxergar coisas que não tinham um sistema, né? Era tudo no papel. Então, o primeiro movimento puxa, estou perdendo muito em ações trabalhistas, como que eu consigo resolver isso? Exatamente o que vocês fizeram. E aí depois você olha mais de cima, tem várias oportunidades aqui de melhoria. Porque a ociosidade ela é muito cara, não é só o salário do motorista, é um ônibus parado, né? Sim. De repente, se você usa melhor essa frota, você economizou 2, 3 ônibus que não estão rodando. Fim de semana, sim. É o custo do ônibus, o custo do diesel, o custo de todas as peças. Uhum. É muito alto. Então, é interessante isso. Eu acho engraçado, no início que teve a lei da jornada de trabalho, a primeira foi em 2013, Eduardo, se eu não me engano, depois ela foi revista, saiu uma nova em 2015. Todo mundo reclamou porque ia ter uma série de restrições e tal, mas no fim eu achei que ela ajudou, porque ela forçou isso, as empresas precisaram organizar uma coisa que não estava organizada, né? E acabaram encontrando uma série de oportunidades de melhoria. Então, eu acho que é um sucesso a lei, ela trouxe ela forçou uma situação, né? Então, todo mundo, eu tenho que cumprir a lei da jornada. E para cumprir a lei, nossa, agora eu um monte de oportunidades aqui para reduzir a ociosidade, né? Que é uma das... E de alguma forma, Alexandre, força o seu pessoal do tráfego a conferir o ponto diariamente. O Exatamente. cartão fica na portaria, de vez em quando ele aparece, uma vez por semana e tal, vai saber. Na telemetria, como processa todo dia de noite, 5 horas da manhã está disponível, a pessoa pode sentar rapidamente, ela senta e confere o que o motorista fez no outro dia. Só dele conferir se foi lançado corretamente, se foi processado e importado corretamente, ele já tem uma geral assim, não, tá tudo certinho, o pessoal entrou e tal, todo mundo trabalhou com a sua chave, não teve problema. Só dele passar o olho aí já é um... E o pessoal faz a conta, só tira a meia hora que o pessoal do ônibus, né, que tem que pagar meia hora de intervalo, que está dando para o cara, sendo que ele já está ficando lá no PC. Faz essa conta dessa meia hora, quanto que dá aí dentro da sua garagem. Tem uma máxima que falam que não se consegue melhorar o que não é medido, né? Então, quando você começa a medir realmente a jornada de trabalho, aparecem as oportunidades, aí você consegue melhorar.
Antes não tem como, né? Sem contar outra coisa que eu nem perguntei, mas é claro, né? Você tinha gente digitando esses dados em papel no sistema, errando quando digita. Às vezes a letra do motorista não dá para entender. O papel também pode molhar, se perder, rasgar, coisas assim. Que aí é E as situações que a gente sabe do tráfego com o RH, isso tudo acontece, né? Isso felizmente a gente tem que falar, mas é realidade. Você tem um lugar que você tem 300 pessoas, 300 cartões, 200. Não confere, não confere. Achar que confere é história. E você Essa tem que neta já está em muito armazenar, tempo. você tem que armazenar por 5 anos aquele papelada toda, né? Aí se perde, o rato comeu, sei lá, a gente já viu de tudo. Acontece, né? Aí tem uma ação trabalhista, você não tem o documento mais para se defender, porque... Olha, sem querer fazer muita propaganda, mas considerando aí os últimos 3 anos, a partir dessa adoção aí desse controle, a nossa folha de pagamento, ela nunca aumentou, mesmo com o aumento de salário que teve. Ela sempre abaixou, sempre. Todo ano foi menos. Considerando, não estou falando que diminuiu gente, não. Estou comendo banana com banana. Você tem mais sempre caindo, foi sempre caindo, mesmo tendo os aumentos, as revisões de aumento de salário. Acho que aí vem a minha outra pergunta, em termos de resultado, né? O que a telemetria trouxe de benefícios? Mas se você puder falar mais, até percentual, né? Eu consegui reduzir tantos por cento em consumo e tal. Acho que nos itens mais importantes, né? O consumo, manutenção e a jornada de trabalho. E na parte de acidentes, eu não sei se você tem o dado, né? Para poder dizer o quanto que reduziu, porque é um pouco mais abstrato, mas a gente já entendeu, né? Que teve uma melhoria. Acidente grave, eu devia ter, de queda no ônibus, eu devia ter 1,5 por mês. E não tenho nenhum. Não tenho nenhum. Tem muito tempo que eu não tenho. Queda no ônibus. Consumo de óleo diesel. A minha média histórica era 2,54. Com 40 dias de telemetria, ela estava em 2,97. Nossa. Isso dá quantos por cento? 18, 17, 18? 17%. 17%. Isso é imediato. Consumo de peça. Eu gastava, na época que a gente instalou a telemetria, R$120 mil mês. Eu passei a gastar, olha, 96, teve mês 80. Eu lembro que mês de dezembro desse ano, do primeiro ano da telemetria, eu não gastei nem R$70 mil. Para quem gastava 120. O último trimestre meu, sem telemetria, eu gastei R$120 mil todos os meses. Isso é valor, assim, da ponta do lápis mesmo, é medido. Em dezembro de 2017, eu gastei R$69 mil. Então, é uma diferença muito, muito... significativa, né? E na folha, é o que eu te falei, eu não tenho, nesses últimos 3 anos, eu não tive aumento na folha, pelo contrário, eu tive aumento de salário, mas com esse controle do intervalo e de hora extra, a minha folha sempre diminuiu, sempre diminuiu. Muito legal. Bom, Fabrício, tem alguma pergunta para o Eduardo? A gente já está indo para o final aqui da nossa live, né? Queria aproveitar. Então, por favor. Primeiro do Leonardo da Alviação, ele perguntou quantos modelos de chassis foram testados para identificar que esse carro foi muito bem aceito no projeto. Eu tenho 1721, 1722, 1418 e 1519. Só Mercedes. Esses são os carros que já passaram pela telemetria. Legal. E também do Leonardo, aqui também estamos fazendo o teste da jornada. Queria saber como estão trabalhando com o motorista que inicia a sua jornada antes da identificação dele no volante. Antes da identificação, então ele chega para trabalhar, ele só tem acesso ao pátio. Ele pode chegar mais cedo, até no nosso caso, porque tem a questão do lanche e tudo, mas só começa a contar a jornada na hora que ele põe o pendrive no carro.
E aí é onde que entra a questão da regulamentação. A gente tem um combinado escrito, assinado por todos. Vistoria de início de serviço, que é uma coisa importante no caso do ônibus. Ele só pode fazer a vistoria depois que ele coloca o pendrive no carro e funciona o carro. Aí ele começa a fazer a vistoria, porque aí ele já está ganhando os minutos que ele... Aí voltando na Justiça do Trabalho. Porque eu chego mais cedo para conferir o carro. Você não chega mais cedo para conferir o carro. Você coloca o pendrive e já começa a contar e você vai conferir o carro. E o nosso combinado são 3 minutos, porque o nosso padrão de marcha lenta são 3 minutos. Para quem já está mais familiarizado, né, ele só pode deixar o carro em marcha lenta até 3 minutos. A partir daí começa a contar a falta, né, para não deixar o carro ligado ad eterno. Principalmente garagem que tem carro com ar-condicionado e tal. Então, essa questão do início da jornada, a gente tem um regulamento, a gente fez um regulamento específico para essas questões da telemetria. Um deles é esse. Só vai contar a sua jornada a partir do momento que você chega no ônibus, põe seu pendrive e aí você vai fazer sua vistoria. Ali você já está recebendo, porque está marcando. O pendrive começou a marcar. Então, você não chegou mais cedo para fazer nada. Você chegou aquela hora e vai conferir o carro. Então, esse é um outro problema também, que lá na Justiça você vai ter uma ferramenta. Falou assim, não, o combinado é chegar e está dando muito certo. Mas a gente tem isso documentado. Isso faz parte do regulamento. Você resolveu 2 problemas, né, Eduardo? Ele fazer o checklist e deixar o motor ligado muito tempo. Uhum. E também o outro que ele chegava muito cedo e ficava lá matando tempo e não estava trabalhando ainda, né? Isso. Entendi. Porque aí você acaba com outras discussões do tipo, eu tive que tirar o carro lá para manobrar, passei com ele no lavador, ou desloquei da garagem para o PC. O pendrive já está lá, já está marcando. Já é jornada. Então, acabou essa discussão. Não tem mais. Eu cheguei mais cedo, só começou a marcar meu cartão lá no ponto final. Essa discussão já está encerrada há muito tempo. Tá bom. Temos mais algumas perguntas aqui. Do Lauro da Tachyons. Eduardo, chegaram a utilizar alguma metodologia de premiação / produção para os motoristas, baseado na telemetria? Não, nunca quis. Foi mesmo na base do treinamento, da conversa, o pessoal entender que nós precisávamos trabalhar de uma maneira mais homogênea, mais tranquila, e nenhuma das 4 garagens que a gente opera não tem premiação. Beleza. A Giselen perguntou qual o total da frota. O pessoal respondeu ali, são 114 veículos, certo? Nessa garagem são. Beleza. A E. Rocha e o Barreto também tem uma pergunta parecida. Quais os eventos monitorados, qual a tolerância de falhas e como são corrigidas? Bom, basicamente é faixa verde, excesso de rotação, e aí vai direto no consumo, né? Principalmente consumo. E esse excesso de rotação, principalmente troca de marcha, no meu caso, que tem muita subida, com passageiro pesado, deu uma diferença muito grande em questão de diferencial. O motorista não querer trocar a marcha na subida, onde não tem condição. Então, troca a marcha lá embaixo, sobe devagarzinho, diferencial acaba os problemas, eu não quero. Eu quebrava 3 diferenciais por mês nessa garagem, eu quebro mais há muito tempo. Resolvi o problema. A questão do acidente, curva brusca e freada brusca. São os 2 itens que a gente monitora, e isso estiver correndo, pode saber que vai trombar, vai dar errado, então a gente dá uma atenção especial para eles. Pé na embreagem, tem um sensor na embreagem. O pé na embreagem acima de 7 segundos começa a apitar e gera o evento. Então, é onde você vai ganhar na embreagem, né, na sua vida útil da embreagem. Ignição ligada, que é onde vai fazer a questão da medição do intervalo no PC. A ignição ligada vai gastar combustível, mas ele desligando o carro no PC, que é obrigatório, é onde ele marca o intervalo entre a jornada. Então, chegou no PC, desliga o carro, ligou, então deu intervalo. Se for 1 minuto, 5, 10, 15. Então, isso é uma coisa que a gente monitora muito. Não pode ter nem... A gente não dá espaço nem para 5 segundos.
É porque é onde dá o efeito no ponto. A ignição ligada, né, o evento que a gente chama de ignição ligada, vai em cima no ponto. Esse aí é a economia na folha. Esse tem que brigar por ele mesmo. Desligar o carro. Marcha lenta de manhã na garagem, né? Ou aonde você queira, você vai lá e sombreia. Quem tem mais de uma garagem, às vezes o carro recolhe no outro local, mesmo que não é sua garagem, mas você pode sombrear via sistema, e ali vai registrar o evento para você. Estou esquecendo de algum, Ricardo? Lembra aí? Velocidade, né, Eduardo? Hã? E Monitoramento velocidade, de velocidade. claro. Isso aí, A aceleração velocidade. brusca também, né, Eduardo? Voltado para a segurança. Isso, aceleração brusca e velocidade. Né? Aquele negócio de ficar fazendo ar de manhã cedo, de qualquer jeito, isso acabou. A marcha lenta, né, que envolve aí o combustível, né? Excesso de marcha lenta desnecessário. Isso. E a velocidade, aí a velocidade ajustando ela ao seu itinerário. Então, hoje eu estou fazendo um teste nessa garagem e reduzindo a velocidade de 60 para 55 quilômetros, porque com isso eu acho que os carros que têm 6 marchas, eles não têm condição de usar a sexta marcha. E com 60, o motorista tenta usar a sexta marcha e usa de maneira errada. A caixa começa a vibrar e eu estou tendo quebra. Estou tendo quebra das caixas do 1519, exatamente na quinta e na sexta, nos macaquinhos da caixa. Então, eu acho que eu limitando a 55, eu não preciso andar 60 quilômetros dentro do perímetro urbano da cidade. Não tem como. Mas se você deixar para o motorista, ele vai. Então, a gente já está nessa fase de reduzir para 55, porque eu sei que com 55 eu anulo a sexta marcha do carro. Então, eu acho que eu vou ganhar na minha revisão de caixa e de quebra das quebras que eu estou tendo por uma operação errada. Então, os itens, basicamente, são esses itens. Tem mais itens que cada um queira, né, adotar, mas esses são esses 8 aí que a gente usa aí, 8, 9. E eu não tenho parâmetro, é mais o feeling. Como eu olho todo dia, assim, 10 para cima já é um número feio, né? 2 casas, 10, 11. Então, eu já não gosto. Mas eu sei que tem dia que o cara faz 9, pode ser o trânsito, alguma coisa. Eu sei que no outro dia, se ele voltar para 3, está legal. Como eu olho todo dia, eu tenho esse feeling do motorista. Eu não estabeleço, não. A rotação são 7. Faixa verde são 5 o limite. Eu não tenho isso. Porque tem dia que o trânsito está pior, o motorista troca de carro. É mais assim, todo dia, e de conhecer os resultados, já ter o resultado assim, muito visual, né? A gente quase que hoje trabalha na exceção, né? Assim, quase que num desvio padrão que tem, a gente vai e chama para conversar. Eduardo, você está falando, eu me lembrei de uma coisa que está acontecendo aqui em São Paulo, a gente está falando com os nossos clientes sobre isso. Foi não foi nessa gestão, umas 2 gestões atrás, trocaram muitas velocidades das vias de 60 para 50. E aí os ônibus todos estão calibrados meio errado, eles estão calibrados para trabalhar mais a 60, né? E aí tem uma discussão justamente até com as montadoras, né? Será que tem que trocar o diferencial e tudo para adequar os veículos para serem mais otimizados para uma velocidade um pouco menor? É a realidade, né? Mas com a telemetria você está enxergando muito bem ali onde está o ponto. Muito interessante a observar. Basicamente a operação não tem. Tá. Bom, a gente vai pegar uma última pergunta aqui, depois tem bastante perguntas, o Fabrício já me falou. Eu vou fazer o seguinte, a gente depois passa para o Eduardo, né? Eduardo, você nos ajuda, a gente responde e manda por e-mail. A gente gostaria de ficar muito, mas até para respeitar o tempo de vocês, né? A gente aproveita depois e vai passando. Pode falar, Fabrício, qual é a última pergunta lá? A última pergunta é do Gedivaldo. O treinamento que você fala foi feito pela garagem ou pela empresa que implantou? E como ele ficou sabendo se errou na dirigibilidade ou não? A primeira fase do treinamento é da empresa que implantou, né? No caso, a Traxet. O monitor vem para cá, fica com a gente o tempo que for preciso. Uma parte em sala de aula e uma parte no campo mesmo, né?
E isso envolve também o pessoal da manutenção, questão de instalação dos equipamentos, toda a empresa ela se mobiliza nessa situação. E depois, no segundo momento, a gente consegue identificar que tem pessoas que têm uma habilidade maior, que se adaptaram melhor, e a gente faz dessas pessoas a referência. Então, eu vou admitir um motorista novo. Antes de qualquer coisa, ele vai passar pela telemetria. Ele vai ter que se ajustar aquilo ali antes de começar. Então, ele sai com um motorista desse, né, já que a gente tem, e faz o treinamento aqui interno. Tá, bacana. Deixa eu só aproveitar, Ricardo, vocês participaram, então, desse processo com o Track7, né, desde o princípio com a ESCOM, ajudando eles a atingir esses resultados que a gente está ouvindo aí o Eduardo falar. Me conta um pouquinho dessa experiência da Track7 com a ESCOM, como é que foi, porque de certa forma a gente sabe que a gente aprende muito com os clientes, à medida que as situações vão aparecendo, vocês com certeza foram aprendendo com eles e conseguindo aplicar melhor a parte da telemetria. Um dos exemplos bem bacana é a questão da jornada, né? A gente sabe que vocês ajudaram muito eles nessa parte da jornada. Então, se você pudesse falar um pouquinho do trabalho da Track7 junto à ESCOM, eu acho que é interessante também para quem está aí aprender, assim, na minha opinião, a telemetria, ela é uma tecnologia, ela é uma ferramenta. Para ser meio bruto, né, na comparação, é como eu vender uma chave de fenda. Chave de fenda sozinha não aperta parafuso, né? Você precisa de alguém que saiba e entenda que tem uma chave desse tipo, desse tamanho, adequada e tudo. Parece simples, mas não é tão simples assim. Então, a telemetria vai do mesmo jeito. Não adianta nada ter uma tecnologia super avançada e não ter a empresa não ter o apoio de alguém para poder implantar. Então, o sucesso, né, da implantação vem muito do trabalho aí do nosso parceiro junto ao cliente. Se pudesse explicar um pouquinho como é que vocês fizeram, era bem interessante. Perfeitamente. Pessoal, primeiramente, obrigado, né, pela participação de todos. Meu nome é Ricardo Lemes, eu sou gerente de projetos da empresa Track7. Para vocês conhecerem, né, resumidamente, a Track7 ela está no mercado há mais de 8 anos, onde nós nos especializamos na telemetria para o transporte terrestre, em todos os segmentos, né? Em específico, a Track7 se especializou em ônibus, seja ele em todos os segmentos, fretamento, urbano, rodoviário, turismo. Hoje a Track7, junto com a Mix, desenvolveram ferramentas e metodologias que facilitam o dia a dia do cliente, né? Hoje, um parceiro nosso, nós entendemos que, vamos entender, é um parceiro que transporta passageiros, a função dele é transportar passageiros muito bem. Ele não tem que entender profundamente da telemetria. Este é o papel da Track7, né? Junto com a Mix. Só para vocês entenderem, Mix é a fábrica, né, onde é feito o hardware, software, e a Track7, junto com a Track7, que é a provedora do serviço, forma-se a solução, né? Esse projeto realizado junto com o Eduardo da ESCOM, ele ocorreu há aproximadamente 4 anos atrás, né, onde realmente foi o que o Eduardo disse, ele nos procurou com o intuito de evitar acidentes, né? Esse era o principal objetivo dele, e depois ele percebeu que a tecnologia, que a solução Mix e Track7, ela vem para somar e agregar com muito mais valores, né? Hoje nós temos aí como propósito em nosso serviço, nossa solução, atuar nos 3 principais pilares de maior custo de uma empresa, que é ele espelho de ponto, né, a folha de pagamento, o combustível e manutenção. Então, hoje, quando fechamos uma parceria, a gente tem este propósito no cliente. E nós entramos, fazemos o resultado acontecer junto com o cliente. Então, acontece toda essa sinergia de produto, né, que é a tecnologia Mix, com a expertise, serviço Track7
e a participação efetiva aí junto com o cliente. E com o Eduardo não foi diferente, né? Vocês constataram aí, hoje um trabalho realizado nessa parceria, o nosso modelo de negócio, ele leva uma garantia de uma redução no combustível, onde entende-se que o cliente praticamente não precisa tirar dinheiro do seu caixa, e sim ele vai colocar, né? O exemplo foi o que o Eduardo citou. Com 30 dias de trabalho, nós conseguimos um resultado de 18%, uma redução de 18% de combustível, né, no diesel. Esses foram um dos cases. O Eduardo não mencionou, né, mas o início da nossa história começou com uma frota bem pequena, acho que aproximadamente 40 carros, e a história dele foi crescendo e nós fomos crescendo junto, né? A gente se expandiu aí, hoje deve estar aí com aproximadamente 200 veículos. Se eu estiver mentindo, você me corrija, Eduardo. Tá certo, são 200. Exato. Recentemente nós fechamos um projeto na Bahia, né? Que foi uma empresa recentemente adquirida aí também pelo parceiro. E lá é importante mencionar, vocês no decorrer dessa live, teve até questionamento sobre como abordar o motorista, né, as dificuldades com o motorista. Lá nós tivemos uma aplicação do aplicativo do motorista, onde esse aplicativo ele tem como finalidade fazer a autogestão do motorista, ou seja, o motorista terminou a viagem dele, ele já tem na palma da mão dele tudo o que aconteceu na viagem, né? Além de ter uma campainha que em todos os eventos que ocorrem, na operação, tem a campainha instantânea para fazer a correção dele. Ele tem também, ele vai prover desse aplicativo, onde ele consegue tá visualizando como está a posição dele perante aos colegas, como que ele foi nessa última viagem, né? Então, assim, o papel fundamental, né? Só incrementando. Após ter fechado esse projeto, nós mapeamos toda a operação, né, da garagem do Eduardo. Entendemos a operação, quais são os veículos, tem veículos que tinham que fazer algumas correções em tacógrafos, contagiros. Então, é feito todo esse trabalho antes pela Track7 para que tenha um projeto de sucesso, né? Após parametrizado e configurado, essa configuração e parametrização, ela é feita de acordo com cada veículo, de acordo com topografia, localização, né? Tipos de operação do veículo. Então, ela é parametrizada dessa forma. Após parametrizado, é feita uma semana às cegas, onde uma semana, às vezes 10 dias, para nós entendermos como está a performance do cliente, né? E conseguir dar um diagnóstico. Após feito isso, é feito o treinamento por 4 semanas com todos os motoristas, onde nós pontuamos para eles, semana a semana, como está sendo a sua evolução. E isso é o que faz trazer esse resultado instantâneo, né? Um resultado em 30 dias, um resultado aí evidenciado de 18% de redução no consumo de combustível, né? E também depois, né, a manutenção disso, reciclagem a cada 6 meses, isso é feito pela Track7, as manutenções, e assim, sem sombra de dúvida, isso é conseguido com essa sinergia, com toda essa parceria aí que é feito entre Track7, Mix e o parceiro. Nessa ocasião aí, o Eduardo, né, representando a escola. Então, a palavra sinergia, Ricardo, é a que faz mais sentido aqui, né? Sinergia. Sim. Tecnologia, você tem a empresa que faz a aplicação, que está perto do cliente. Você tem o cliente, né? Quer dizer que o Eduardo aí com o incentivo, com a motivação dele, né? Que faz a coisa acontecer no fim. Esse é o caminho.
Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta que é importante. A gente sabe que o Eduardo está com um projeto super bacana, uma novidade, né, que ele quer fazer usando a telemetria. Então, o que eu queria que ele expusesse aqui é um projeto novo, né, que eles têm para esse ano. A partir da telemetria, né, do GPS, que já está instalado na telemetria, nós desenvolvemos o aplicativo da cidade, com informação de horários, itinerários, os carros em tempo real. Isso já está funcionando. O aplicativo, quem fez foi o pessoal do Marco, lá da Móbilos, mas usando a tecnologia embarcada da Mix, né, da Track7. Não tem 2 GPS no carro. Aproveitando, né, a sua tecnologia, ele acessa aí o seu GPS e aí disponibiliza lá para a cidade. Começamos isso agora na pandemia, em janeiro. Já devia ter começado isso. Isso já está pronto desde março do ano passado. Eu ia lançar exatamente na pandemia 2020. Desisti por conta da pandemia, achando que não era o momento, mas vi que perdi tempo. Lancei agora em janeiro na marra. E está super bem aceito, devia ter lançado antes. Número de acessos de aplicativos baixados é enorme, retorno muito bacana e simplificando, né? De um equipamento você fazendo 2 coisas, né? O ônibus hoje já tem muita coisa embarcada nele, né? Tem validador, tem CCO, tem telemetria, tem várias coisas. Tem painel digital, tem televisão, tem muita coisa. Então, se puder simplificar, né, o eletricista agradece. E fica mais barato, né? Uma solução fica bem mais barata e funcionando maravilhosamente bem. Está bem legal. Já está pronto em Molevade e lá em Barreiras já está bastante adiantado. A gente lança esse semestre ainda. Tá. Eu acho até, Eduardo, que é interessante aqui a visão antiga, né? Antiga era que o teu cliente era a prefeitura. Agora a visão atual não é, o seu cliente é o... Isso acabou há muito tempo. Então, você tem que criar valor para o passageiro. No momento que ele tem app, que ele tem a segurança de entrar num ônibus bem dirigido, o conforto de entrar num ônibus bem dirigido. Correto. Toda a diferença, né? Uhum. Eduardo, a gente está indo mais para o fim aqui. Eu vou pedir para o Ricardo fazer as considerações finais dele, depois para o Eduardo, e aí a gente vai encerrar. Deixa eu só fazer uma observação, que eu vi uma pergunta aqui, achei interessante. Todos os mecânicos, todas as pessoas que estão autorizadas a manobrar os ônibus, a mexer nos ônibus, eles têm a chave. Então, cria a identificação para eles. Para também não ficar carro sem marcação. Manobrou no pátio ou saiu para a rua para fazer um teste. Então, cada mecânico, o garageiro à noite que abastece, ele tem a sua própria chave e não mistura com o motorista. E se aparecer algum evento sem marcação, né, você consegue identificar. Olha, quem estava aqui na garagem e manobrou o carro essa hora e não pôs a chave? Tem que pôr a chave. Né? Esse é um ponto de uma pergunta aqui que eu achei interessante. E a questão da telemetria linkar os 2 segmentos, oficina e operação, motorista e mecânico. Não tem como de andar separado mais. Não é, eu vou pôr o carro para a rua de qualquer jeito. Não dá, porque o carro dando apitar, dá evento, o carro sem freio motor, o motorista não aceita, que ele sabe que ele vai ser prejudicado. Então, cria um trabalho bem bacana das 2 partes, né? Para formar uma equipe para o carro ficar bem bacana, para trabalhar, para facilitar para todo mundo. Você me fez recordar uma garagem que eu visitei, tinha 3 ônibus fazendo marcha lenta, parados na mecânica. Aí eles disseram, não, eles estão fazendo testes aqui, alguma coisa. Aí eu fui para a reunião, ficamos uns 40 minutos na reunião, e eu voltei e os 3 ônibus continuavam ligados. E não tinha ninguém, não tinha mecânico, não tinha ninguém olhando os ônibus. E aí eu fiquei pensando, não, mas tem algo errado aqui, né? Depois o cliente acabou implantando a telemetria e fez que nem vocês, né? Os mecânicos tinham a chave. E ele disse que reduziu absurdamente. Era um sorvedouro de dinheiro ali. Então, né? Deixa eu contar meu caso, que isso tem menos de 6 meses, a garagem que a gente está operando na Bahia. O Ricardo me ligou um dia e falou assim, olha, tem uma coisa errada lá, sua marcha lenta está dando 20 horas por dia.
tem 40 carros, 20 horas por dia. Então, imagina o que seja. O pessoal fica com medo do carro. A manutenção estava tão ruim, o pessoal fica com medo de desligar o carro e o carro não virar no arranque, que ele deixa o carro desligado. Deixa de manhã, deixa no ponto final, deixa a hora que vai abastecer e vai ficando. 20 horas, uma empresa que, na época, devia estar rodando 30 carros, né, 32 carros, 20 horas de motor ligado por dia. De boa telemetria. Parado em marcha lenta, né, Eduardo? Parado em marcha lenta. De colocar a telemetria, só de colocar e chamar eles na sala de aula já caiu para 8. E aí estamos nesse trabalho, melhorando a manutenção, aí melhora, troca a bateria, melhora o arranque, o alternador, essas coisas que aonde a manutenção entra, né, já estamos fazendo, ainda está em 4 horas, 3 horas e meia, de tão ruim que está a frota, mas não são mais 20 horas, né? Sim. E a consciência de todo mundo. O caso específico que faz muito mais sentido fazer a manutenção correta, deixar os ônibus em condição. Do que o óleo diesel a R$4. E a subir do jeito que está, né? A gente não sabe quando vai parar de subir, né? Petrobras aí trocou o presidente e tudo, mas a verdade é que esse custo só vai para cima, né? A gente não vê descer. Ricardo, alguma última consideração aqui antes da gente terminar? Sim, o que eu tenho para falar, né? Mais uma vez agradecer a todos aí. E assim, enfatizar que nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Tem empresa nos procurando para os auxiliarem, né? Para montar essa parceria. Então, entenda, o projeto de telemetria, ele não é um custo, né? Ele vem realmente para somar. Tanto é que isso foi evidenciado agora e nós temos um perfil de modalidade que nós garantimos um resultado, né, em contrato. Então, ou seja, se a empresa está passando por dificuldades, a telemetria ela está aqui para... Eu tive documentários, reportes mesmo de parceiros falando que a telemetria salvou eles nesses momentos mais difíceis, porque ela está ali para dar retorno, não é para aumentar o custo da empresa. Se fosse para aumentar o custo da empresa, nós seríamos o primeiro a levantar a mão e dizer não contrate, né? Não faça a parceria. Uhum. Então, basicamente, era isso aí que a mensagem que a gente deixaria. Assim, Ricardo, eu enxergo que a telemetria é um investimento, né? Perfeito. Todo espera um retorno sobre o investimento. O que é bacana é que nesse modelo em que você faz o comodato dos equipamentos, o investimento se paga no primeiro mês. É o que o Eduardo está falando. No primeiro mês eu já vi que reduziu o custo, o consumo, já vi que reduziu a manutenção. Sim, Alexandre. Ele foi buscando mais e mais. Então, ele não fica só com aquilo, ele está buscando e vai cada vez, o retorno cada vez maior, né? Mas só complementando, Alexandre, assim, você disse que o retorno vem imediato, né? Na verdade, nesse modelo nosso de trabalho, que nós fazemos todo o treinamento por 4 semanas, primeiro o cliente percebe o retorno, né? Isso em nota fiscal, no que ele está pagando, falando no diesel, fora os outros aspectos de manutenção e segurança, né? Então, primeiro o cliente ele reduz o consumo dele, ou seja, coloca dinheiro no caixa, ou seja, deixa de gastar, deixa de desperdiçar, e só então, com essa economia, ele vai usar uma pequena parcela para pagar a solução. Entendi. Bom, ok, obrigado, Ricardo. Só ia fazer um comentário, né? A Traxet é o nosso parceiro. Eles são uma empresa que se especializou no segmento de transporte de passageiros. Claro, eles atendem outros mercados, mas nesse aqui, não tenho dúvida, o DNA da empresa, eles aprenderam com os clientes e são, assim, o nosso camisa 10 aqui, quando a gente diz, vamos falar de transporte de passageiros, sabe que eles entendem do assunto e eles conseguem, trabalhando junto com os clientes, fazer com que a telemetria dê esse tipo de resultado. Eduardo, eu vou pedir só os seus últimos comentários aqui.
Eu acho que você está em mudo, Eduardo. Estamos aí à disposição, pessoal, quiser trocar ideia, alguma dúvida, estamos à disposição. Precisar aí, conta com a gente. Tenho certeza que tem muita coisa ainda que a gente vai desenvolver junto aí. Com certeza, a telemetria, nesse momento aí de epidemia, de crise, ela tem feito a diferença nos custos. E eu acho que é uma coisa hoje que, como empresário de ônibus, não consigo ver o cara operando uma garagem hoje sem querer fazer. Tem vários, né? Não tem só Track 7, tem milhões aí na praça, mas quem quer gerenciar uma garagem hoje sem uma ferramenta dessa, está perdendo tempo, porque o nível de informação, detalhamento, a capacidade de gerência e os resultados. Resultado é imediato, não tem conversa. Então, eu indico e estou à disposição, quem quiser trocar mais informação, não tem dado sigiloso, não. Fica à vontade aí, o pessoal precisar, aí nós estamos à disposição. Tá, eu vou só fazer uma última pergunta, Eduardo. Eu sei que o empresário brasileiro é um corajoso por natureza e otimista por natureza, senão ele não enfrentava esse país difícil, essa série de condições. Vivendo uma pandemia e tal, é mais uma crise, né? Quantas a gente já passou, quantos vocês já passaram, né, nesses anos aí trilhados? Como é que você vê o futuro? Como é que se enxerga o que vai acontecer, né? Meio difícil essa pergunta, a gente não sabe muito bem, mas a ideia da Inscom, vocês acham que é um ano que dá para investir, vocês vão crescer, um ano mais para sobreviver, navegar? Qual que é a tua ideia? Agora é sobreviver. Agora é ver quem vai sobreviver. Não tem, né? Nós estamos no meio da guerra ainda, não estamos nem no final. Tem muita coisa pela frente. Ok. Eu acho que vai ter uma redução grande de frota. Todo mundo vai ter que passar a régua mesmo. O passageiro vai voltar, mas não vai voltar ao que era. Vão ter muitos ajustes aí pela frente. Eu acredito que na minha opinião, essa pandemia ela veio também, que nem um negócio um pouco diferente da jornada de trabalho, é um desafio, né? Mas está fazendo as empresas serem todas muito mais eficientes, elas tiveram que ficar mais eficientes para sobreviver, né? E essa eficiência ela fica lá. Depois da pandemia, talvez não volte para o mesmo número que a gente tinha antes, mas você vai ser muito mais eficiente. Bate um pouco com aquilo que você estava falando, que a minha folha de trabalho não muda de valor, apesar dos salários aumentarem e tudo, né? Você consegue manter. Então, eu acho que aquele negócio que o que não mata deixa a gente mais forte, né? Sim. Eu acho que espero aí por junho, julho, agosto, as coisas já estejam melhores, vacinar a população e tal, a gente deve voltar a uma certa normalidade. Mas a gente sabe que os hábitos mudaram, então as empresas, muita gente não vai mais ir trabalhar no escritório, vai ter mais home office, isso vai mudar um pouco mesmo a dinâmica. Mas, por outro lado, trouxe umas oportunidades de melhoria que vai ficar com vocês, né? Isso é um ponto. Ponto 1. Ponto 2, a própria concorrência. Você sabe de empresas que não investiram em tecnologia, não fizeram tudo isso e, infelizmente, não vão estar mais conosco no final dessa pandemia. Então, de repente, isso abre oportunidades para empresas inovadoras que nem vocês, de tomar algum espaço, né, em outros municípios, em outros. Eu acho que isso vai acontecer. Uma tendência mata os fracos, né, a crise, sobram os fortes. Vocês são os fortes, então isso também é uma oportunidade. Mensagem mais otimista aí, mas eu acho que é isso. Enquanto isso, né, nós aqui da Mix, o Ricardo, a Track 7, vamos trabalhar com vocês, vamos virar esse jogo aí, transformar o limão na limonada, né? Vamos fazer o que for possível para ajudar vocês. Bom, queria agradecer a todo o pessoal, né, pela participação bem intensa, bastante perguntas, muito legal. A gente vai responder todas elas depois por e-mail, a gente copia todo o grupo, porque as perguntas eu vi que são pertinentes para todo mundo. O Eduardo já vi que respondeu algumas aqui até online, né? Várias ele respondeu ao vivo. Infelizmente ia levar muito tempo, mas a gente consegue. Essa foi a primeira live que a gente fez, eu gostei muito do resultado, especialmente por causa do Eduardo e do Ricardo,
a experiência é muito rica, né? Valeu muito para todo mundo, tanto para quem é do segmento, né, do transporte urbano, mas certamente ele valeu também para os outros segmentos, que eu estou vendo aqui bastante gente de outros segmentos também. A gente pretende fazer outras, né? Eu acho que o sucesso dessa mostra que faz sentido a gente fazer outras. Então, a gente vai convidando vocês ao longo do tempo. Qualquer sugestão, por favor, podem passar, né? Normal que a gente acertou algumas coisas, outras, de repente, não ficaram tão boas, e a gente pode sempre melhorar. Ok? Falando isso, muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde e a gente se vê na próxima. Um abraço.